Hoje, a reitoria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, por meio das suas pró-reitorias, PROAD, PROPLAN e PROPAI, tem a honra de inaugurar o restaurante universitário do campus de Cachoeira, São Félix. Este espaço, ele representa mais que uma estrutura física, é a materialização do compromisso com a permanência estudantil, com a inclusão social e a democratização do acesso ao ensino superior. Garantir alimentação de qualidade e os preços acessíveis fortalece o direito de aprender e permanecer na universidade. É um investimento na dignidade e no futuro dos nossos estudantes, que são a razão do nosso existir enquanto instituição. Neste momento, para iniciar nossa programação, convidamos a estudante Cristal Saldanha, do curso de Museologia, para proferir uma breve saudação. Bom dia. Bom dia. Primeiro, histórico, né? 20 anos de luta, estamos aqui hoje na unidade alimentar da UFRB. Eu acho que todo mundo olha o espaço assim e sente a importância histórica desse momento. Eu vou fazer uma leitura um pouco formal, porque é em memória desses 20 anos de luta. Então, vamos começar aqui. A primeira residência universitária do CAU, a Casa de Estudantes Peixes do Paraguaçu, de 2008 a 2011, cujas lideranças são Sérgio Mascarenhas, do curso de Histórias, um dos mais engajados militantes do ME da UFRB e membro do primeiro DCE da UFRB. Bob Renato Luiz, curso de jornalismo, representante do consumo e chegou a ser servidor das compras. Gilson Filho, curso de História, atualmente mestrando de História, membro do CA de História, CCM. Edna Paixão, curso de Museologia e de Gestão da Casa. Aldemir Rildo Cordeiro, curso de Ciências Sociais, um dos primeiros estudantes a ocupar a UFRB. Da segunda residência universitária do CAU, ainda existente, muitas das primeiras foram residências dessa, Ademir Fernando. Samir Ferreira, curso de Ciências Sociais, membro do Núcleo Acofena, da luta dos territórios tradicionais, pastoral da pesca, atualmente doutorando no PPGAP. Leonardo Luz, curso de História, faz parte da gestão da casa. Janaína Miranda, curso de Museologia, fez parte da gestão do campus, também da casa. Davi Ainan, curso de Cinema, fez parte de várias ocupações, membro do Acofena e Tela Preta. Criolo Werder Bruno, curso de Ciências Sociais, fez parte de várias ocupações, membro da gestão da casa e membro do Núcleo Acofena. Rafael Santos, curso de Artes Visuais, fez parte de várias ocupações, membro da gestão da casa. Quadradão Danilo Oliveira, curso de Ciências Sociais, fez parte de várias ocupações e membro da gestão da casa. Flávia Santana, curso de História, fez parte de várias ocupações e membro da gestão da casa. Marcos da Mata, curso de Artes Visuais, participou de várias atividades e ocupações estudantis, membro da gestão da casa. Paulinho Paulo Roberto, curso de Ciências Sociais, participou de várias atividades e ocupações estudantis. Na terceira residência universitária do CAU, que foi fechada, Casa Maria do Paraguaçu, Rose Cerqueira, curso de jornalismo, foi um importante quadro do CAG, uma das integrantes do Fórum Tripartite, que viajou a outros estados para ver os modelos de restaurante de 2011 a 2013. Outros estudantes do CAU não residentes. Maurício, de Ciências Sociais, mestre em Ciências Sociais e um dos membros do primeiro DCE da UFRB. Antônio Bastos Tafarel, curso de Gestão Pública, participou das audiências de criação da UFRB e de várias ocupações, membro do Consumo e também parte do CCE. Isabelle Santos, curso de Ciências Sociais, liderança juvenil quilombola de São Francisco do Paraguaçu, participou de várias atividades estudantis no território e cofundadora do coletivo quilombola UFRB. Lucas Ribeiro, curso de Museologia, liderança juvenil quilombola, participou de várias atividades estudantis, membro do MNU e cofundador do coletivo quilombola UFRB. Washington Andrade, curso de História, um dos fundadores do CA de História, participou de várias atividades estudantis. Luciana Brasil, curso de Publicidade e Propaganda, participou de várias atividades e ocupações estudantis. Carol, curso de História, participou de várias atividades e ocupações estudantis e do coletivo anarquista. Neto Guerra, curso de História, participou de várias atividades e ocupações. Outros estudantes da UFRB, que também apareceram. Cláudio Lisboa, de Agroecologia. Jesus Alexandre Lage, do CETEC, do CNT.
Ju Ojuara Juliana, curso de Matemática. Thalida Silva, curso de Pedagogia. Menções honrosas também: Ademir Fernando, de Cinema, que participou do movimento de acampados em 2010, falecendo em julho do mesmo ano. Adoeceu por falta de residência e restaurante. Encontrado seu corpo boiando no Rio Paraguaçu, em frente à rodoviária. Se tivesse sido assistido, se houvesse essa política, talvez essa história não acontecesse. Eu cito esses nomes para que a gente entenda que esse momento hoje de ocupação desse espaço, comunidade alimentar, para que a gente tenha dignidade de alimento, de almoço e janta, é uma luta de 20 anos. Não chegou agora, não veio do céu, não foi uma conquista só nossa. Então, esse tempo que foi tirado para que a gente possa celebrar essas pessoas, lembrar o nome dessas pessoas, é também uma forma de dignificar esse espaço. Quem veio antes sonhou muito com isso. Então, que a gente faça valer, que a gente venha para cá, que a gente almoce, que a gente jante, que a gente lute por essa política pública, que nós façamos as nossas anotações do que pode melhorar, do que pode ser colocado nos eixos, que a gente possa fomentar o movimento estudantil contemporâneo, que nós possamos fazer parte de um movimento de luta e engajamento de junto das gestões, de junto da universidade, que nós ocupemos esse lugar. É com muita felicidade que eu sou convidada a abrir esse momento e é com muita felicidade que podemos partilhar hoje desse espaço. Finalizo aqui. Muito obrigado pela cultura. Muito obrigado. É preciso lembrar para não esquecer. E continuando nosso momento de saudação, eu convido a vice-diretora do CAU, a professora Silvia de Oliveira Pereira, para que possa fazer a saudação em nome da direção do Centro de Artes, Humanidades e Letras. Cadê a diretora que não está presente? Bom dia a todos, todas e todes. Eu não preciso dizer que é uma imensa alegria, estarmos aqui hoje. Trago um abraço da professora Diane, com quem dividi a autoria desse texto, porque ela não poderia estar de fora nesse momento. A professora Diane normalmente está afastada por questões de saúde, mas está bem e deixa um abraço para todo mundo. Na última quarta-feira, recebemos uma surpresa extremamente positiva. Imediatamente, eu divulguei um card para as listas, mobilizada por muita alegria. E ali, nós entendemos que o dia 15 de setembro ficará marcado na memória do CAU-FRB. Hoje, não se trata apenas da abertura de um RU. Trata-se, de forma mais ampla, da possibilidade de permanência material. Trata-se da concretização de uma luta histórica, já trazida à memória pela fala de Cristal que me antecedeu. Aliás, falamos de lutas nas comunidades universitárias no Brasil. Temos o dever moral de enumerar algumas delas através das pautas por moradia estudantil, residência, apoio às estudantes e às servidoras mães, através das creches, espaços de formação, pesquisa e assistência estudantil por excelência e acesso à alimentação adequada e acessível através dos restaurantes ou refeitórios. Depois do acesso, a pauta seguinte é a permanência. E pós-permanência, esta última, vale salientar, ainda pouco discutida no país. Mas voltemos ao passado e podemos apontar o ano de 1929, quando estudantes cariocas, um grupo de estudantes cariocas fundou na cidade do Rio de Janeiro a Casa do Estudante do Brasil, considerada como um ponto de partida das ações de assistência estudantil no país. Para alguns estudiosos, tal ação foi um exemplo histórico de pressão social por políticas de assistência estudantil imprescindíveis à permanência do estudante em vulnerabilidade socioeconômica. Os estudantes que se encontravam nessa situação tinham na Casa do Estudante um espaço onde poderiam receber alimentação gratuita e auxílio financeiro para se manter no período dos seus estudos. A expansão do ensino superior, experimentada no início deste século, sobretudo a partir de 2002, veio acompanhada de algumas políticas de permanência.
de poucas políticas de permanência, mas mostrou como as estratégias coletivas desenvolvidas no interior de cada instituição poderiam trazer o mais importante, exemplo de aquilombamento. E então, trazendo para a nossa realidade, é importante citar alguns coletivos que por aqui passaram ou que aqui foram criados. A Cofena, Irmandade Sankofa, Artigo 157, Tela Preta, Osório Brito, Aquenda, MNU Recôncavo. Estes grupos ocuparam, debateram, trouxeram a formação política, pavimentaram caminhos para gerações que hoje ingressam em uma instituição mais amadurecida, mais estruturada e que ainda que haja muitos caminhos a trilhar. 20 anos no FRB. Além dos coletivos estudantis, não podemos deixar de mencionar cada pró-reitora ou pró-reitor que assumiu a PROPAI ao longo desses 20 anos. E o desafio de fazer política afirmativa, mesmo em tempos difíceis. Professora Rita Dias, a pioneira, professor Ronaldo Bastos, professor Fabrício Fontes, que está aqui, presente, ali, professora Gorete, professor Carlos Alberto de Paulo, professora Denise Ribeiro. Finalmente, mas não menos importante, pontuamos a determinação da gestão central da FRB nas figuras da magnífica reitora, doutora Georgina Gonçalves, e excelentíssimo vice-reitor, doutor Fábio Josué, em priorizar a chegada deste equipamento em nosso centro de ensino local. O que vem mostrando como é possível fazer educação e qualidade, mesmo em condições desafiadoras. Imagine se tivéssemos as condições adequadas. Onde chegaremos? Se não, quando? Estamos certas, Diane e eu, de que vivemos um novo momento com a UFRB. Um centro mais amadurecido, fortalecido no diálogo entre as categorias, mais próximos da comunidade, com cursos de graduação, mestrado e agora doutorado também, e com potentes ações de pesquisa e de extensão, protagonizadas não só pelos docentes, mas pelos discentes e pelos servidores técnicos. E vemos um outro fenômeno muito interessante e que nos deixa muito felizes e que comprovam esse momento de amadurecimento, que são os nossos egressos, construindo belíssimos caminhos no Brasil e no mundo. E alguns retornando como docentes, como discentes em uma segunda ou uma terceira formação, ou convidados, como palestrantes, como pesquisadores, como docentes de novo, ou ainda acompanhando seus filhos, seus pais, seus irmãos, que também aqui ingressam. Já estamos, felizmente, com as segundas e terceiras gerações de pessoas do território que ocupam a universidade. E isso é belíssimo. Assim, podemos testemunhar o legado que se constrói na UFRB e no CAU. O RU é uma grande conquista. Vamos comemorar. Neste período em que o Brasil mostra sua autonomia e sua defesa incondicional da democracia, cuidar da permanência é também um ato revolucionário. Muito obrigada. Deixo aqui o abraço da professora Diane Brito e o meu próprio. Convidamos neste momento o senhor Emerson Franco Santana Bárbara, pró-reitor de administração, para uma breve fala. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de saudar, vou fazer uma leitura para não esquecer, de todas as palavras que eu preciso, das pessoas que eu preciso saudar. Então eu gostaria de saudar a nossa magnífica reitora, a professora Georgina, saudar o nosso vice-reitor, o professor Fábio Josué, saudar a professora Silvia e, à distância, a professora Diane, assim como Danusa, gerente técnica administrativa, em nome dela, saudar toda a comunidade aqui do CAU.
E dizer que para a gente da administração central é uma imensa satisfação estar aqui hoje celebrando a inauguração desse restaurante universitário. Para mim, que acompanhei de perto todo esse processo, né, junto com Cláudio Itamar, junto com Carol, com Fabiane, com a Ariane, com a professora Denise, né, e com o professor Fabrício, é muita satisfação para a gente, porque isso tudo, esse serviço, né, isso iniciou-se lá em 2003, né, que a professora Georgina pautou esse desafio para a gente, e foi um grande desafio, sim, porque a gente está numa cidade histórica, uma cidade que a maioria dos imóveis eles não tem regularidade, não tem certidões, né? Onde as empresas não tinham interesse de participar desse processo, né? Então, nós fizemos cerca de 4 processos até a conclusão desse aqui. Então, para a gente foi um desafio muito grande e isso representa a concretização de compromisso com a inclusão e a permanência estudantil. Então, foi um processo com muita articulação entre a PROPAI, entre a PROPLAN, a PROAD, a reitoria, na pessoa do professor Fabrício, a quem eu aqui agradeço, né, pela contribuição, pelas reuniões, né. Foram muitas discussões com a equipe nutricionista, com a PROPAI, no sentido de buscar um modelo que atendesse essa demanda do CAL que a administração central sabia que não é de hoje, né? Mas a gente conseguiu, e porque a gente sabia dessa importância para a vida de todos vocês, para a vida dessa comunidade. O restaurante universitário ele não é apenas um espaço de alimentação, ele é um instrumento de permanência, de igualdade e de inclusão. Aqui garantiremos diariamente a segurança alimentar e nutricional, né? Nossos 2 nutricionistas estarão aqui para... né? Sim. Era estudante do CAL. Estudante do CAL. A daqui, sim. Oferecendo refeições acessíveis, saudáveis e de qualidade. Quero também destacar a participação da empresa Alexandria Limitada, é uma empresa que já do ramo de restaurante, já trabalha em Santo Antônio e São Francisco do Conde, servindo alimentação para a Unilab, né? Ela venceu uma licitação eletrônica na modalidade pregão, concorreu com 15 empresas e apresentou a melhor proposta, né? Ela não só apresentou a melhor proposta, mas ela reúne todas as condições necessárias para o fornecimento de um serviço como esse. Então, gente, para finalizar, eu sinto-me muito honrado por ter participado dessa construção e quero agradecer mais uma vez a todos que contribuíram para que esse dia chegasse, né? Em especial a PROPAI, as figuras de Ariane, professora Denise, Carol, Fabiane, Vanessa, a equipe da PROAD, na pessoa de Cláudio Itamar, que está aqui, o coordenador de licitação, e o professor Fabrício, e que esse espaço ele seja cuidado com carinho, né? Que ele cumpra a sua missão, ser um lugar de acolhimento, convivência, esperança e, sobretudo, segurança alimentar e nutricional. Muito obrigado. Viva o UFRB, viva! Neste momento, convidamos também o senhor José Joaquim da Silva Ramos, pró-reitor de Planejamento. Bom dia a todos. Eu quero iniciar esse momento saudando a nossa magnífica reitora, saudando o nosso vice-reitor, saudando a direção do centro aqui representada pela professora Silvia. Também saudar toda a comunidade aqui presente, estudantes, docentes. Dizer da alegria desse momento. Eu acho que a palavra que a gente sempre vai ouvir aqui no discurso é que esse é um momento histórico, né? Onde a gente está aqui realizando a entrega de algo que foi muito desejado e a gente teve um papel importante de várias pessoas que trabalharam para que isso pudesse acontecer. Então a gente quer parabenizar toda a equipe da PROPAI, né? A professora Denise, a professora Rafaela, a professora Ariane, estender os agradecimentos a Carol e toda a equipe,
bem por isso. Agradecer toda a equipe da PROAD, Emerson, Cláudio, Zé Roberto e os demais que trabalharam para que esse momento pudesse também acontecer. E dizer que esse momento ele acontece, e curiosamente ele acontece numa quadra difícil do ponto de vista do financiamento das universidades públicas federais, mas ele acontece também como um compromisso dessa gestão que colocou a questão do RU como uma pauta prioritária e, assim o fazendo, possibilitou que a gente pudesse estar aqui realizando essa entrega nesse momento, ou seja, mesmo com as condições orçamentárias adversas, mas isso denota um compromisso institucional dessa gestão com a pauta da assistência estudantil. Quero também reafirmar o compromisso que a UFRB e essa gestão certamente continuará trabalhando para que a gente possa cada vez mais continuar construindo uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e que, mesmo diante dessas dificuldades que enfrentamos desde o nascimento dessa universidade, nós temos muitas coisas ainda por fazer, do ponto de vista da sua infraestrutura e sobre diversas outras vertentes. Mas eu tenho certeza que todos esses obstáculos, eles serão superados, né? Afinal de contas, nada foi fácil para esse território, nada foi fácil do ponto de vista da educação para esse território do Recôncavo, mas temos avançado em despeito de todos esses desafios. E quero encerrar desejando que esse espaço seja um espaço de encontros, que seja um espaço de fortalecimento de energias e de que a nossa comunidade universitária que se reúna aqui nesse momento, nos momentos, né, das refeições, que possa continuar, né, nessa trajetória de formando pessoas, de formando cidadãos e dando sua contribuição para a sociedade brasileira, a sociedade baiana e para a sociedade do Recôncavo. Viva o UFRB! Viva! Neste momento, convidamos o senhor Luciano Venas, representante da empresa Alexandria Alimentos, para poder fazer o seu pronunciamento. Desculpa, vai ser representado por Lorena, a nutricionista. Bom dia, meu nome é Lorena, eu sou nutricionista da Alexandria e ex-aluna da UFRB. Esse é um momento muito importante para mim, justamente por ser o UFRB. Então é uma honra participar desse momento. Eu sei o quanto a comunidade estudantil, principalmente, está esperando por isso há muito tempo. E que bom que conseguimos. E a gente vai conseguir muito mais. A gente, porque o UFRB é a minha casa, é um lugar que eu posso recorrer a todo momento. Então eu fico muito grata e é um prazer enorme participar deste momento, né? Eu era nutricionista da Unilab, com a mesma empresa, e aí quando surgiu essa oportunidade de voltar para casa, eu me joguei, né? Então, estou aqui, a minha responsabilidade é de trazer uma comida de segurança, uma comida adequada, balanceada, da forma que a gente mais quer. Desculpem o nervosismo e o estresse. Não preparei um discurso, porque eu queria falar muito do coração mesmo, porque esse momento é muito especial para mim. E acredito que para todos vocês, né? A gente espera por isso há muito tempo e que bom que consegui. E bom que conseguimos. Estou muito feliz. Espero que vocês possam contar comigo. Muito da palavra que Cristal falou, né? Que a gente possa anotar, conversar, para a gente sempre melhorar. Procurar sempre. Então eu quero que você... Eu vou estar aqui o tempo todo. Vou estar aqui tanto no almoço quanto no jantar. Então, surgiu alguma coisa que a gente possa melhorar, alguma demanda. Ô Lore, olha aí, a gente pode ver dessa forma.
que a gente vai resolver, a gente vai conversar. Parede Então, Nazaré. a nossa intenção é que esse é o espaço de vocês, né? Então, espero que cuide com cuidado, faça zelo, tenha todo o apreço. Porque se a gente cuida do espaço nosso, esse espaço é para ficar para as outras pessoas que vão entrar na UFRB, tá certo? Muito obrigada, estou aqui, muito prazer. Lorena é representada da UFRB, né? Nós somos, Lorena, eu sou egressa também, não vou deixar de falar, eu sou egressa da UFRB e é muito bonito de ver, né, de te encontrar aqui, ocupando esses espaços, né, e levando qualidade agora, qualidade nutricional, alimentos nutricional para os estudantes. E que a gente possa, de fato, cuidar para que as novas gerações possam utilizar esse espaço. Porque é um espaço que é nosso, né? É uma construção coletiva. Eu digo que a universidade é pública, se ela é pública, ela é do público, e se ela é do público, ela é, portanto, nossa. Agora, continuando, aqui, né, quebrei o script, mas faz parte. Eu convido a prefeita, né? A gente tem a honra de receber a prefeita do município de Cachoeira, a senhora Eliana Gonzaga, para que ela possa fazer a sua saudação. Bom dia a todas as pessoas. É com grande satisfação que me faço aqui presente, contemplando essa grande conquista. Quero aqui abraçar a nossa magnífica reitora e, em nome dela, estou aqui abraçando a todo o público presente. Quero também dizer que é muito importante vocês que é, na verdade, o público-alvo dessa grande conquista, está aqui, são pessoas empoderadas e que estão se apossando, de fato, de um espaço que é uma construção coletiva, que foi construída por muitas mãos que aqui passaram. Aqueles que abriram o caminho têm a sua grande importância, mas vocês também têm o dever e o compromisso de manter viva essa chama, de sempre estar melhorando esse espaço, de sempre estar buscando melhora na qualidade de vida da categoria discente. E está nas mãos de vocês, sempre buscar essa melhoria na construção de oitivas. Vocês podem colocar aqui, inclusive, uma caixa de sugestões para que vocês possam dizer o que é que está positivo para que possamos manter e o que é que está precisando melhorar para que o responsável por esse espaço ele venha a fazer essa melhora. No mais é dizer aqui, é parabenizar a cada um de vocês, parabenizar também a gestão da UFRB por essa grande conquista, pois se vocês não tivessem lutando a categoria de estudantes, mas também se não tivesse o interesse da gestão de buscar a materialização deste sonho, nada seria possível. Portanto, essa é uma conquista e que vocês precisam valorizar esse espaço, porque esse espaço é a casa de vocês. Eu quero também aqui dizer, eu costumo levar essa palavra: não jogue um papel no chão, não jogue um canudo no chão, não jogue um copinho na rua. Porque vocês estão construindo um espaço que é de vocês. Então, se por acaso escapulir alguma coisa nesse sentido, construa junto com o outro. Vamos tirar aqui, para manter esse espaço assim limpo, para manter esse espaço sempre acolhedor e o acolhimento sempre humanizado, porque é o que cada um de vocês aqui merece. Muito obrigada, parabéns, um abraço a todos e sucesso. Viva a UFRB sempre! Viva todas as conquistas e que venham outras conquistas construídas sempre dessa forma democrática, inclusiva e coletiva.
neste momento, convidamos o vice-reitor da UFRB, o professor Fábio Josué Souza dos Santos, para o seu pronunciamento. Bom dia a todos, todas e todes. Queria começar aqui fazendo a saudação à nossa magnífica reitora, a professora Georgina, saudar aqui a excelentíssima prefeita de Cachoeira, Eliana Gonzaga, saudar a diretora em exercício do CAU, a professora Silvia Pereira, e à distância a nossa diretora, a professora Diane, que já foi justificada aqui o motivo da sua ausência. Queria saudar aqui as estudantes e os estudantes em nome de Cristal. Queria saudar aqui também a nossa pró-reitora de Políticas Afirmativas, professora Denise Ribeiro, o pró-reitor de Planejamento, Emerson Santa Bárbara, o pró-reitor de Planejamento, José Joaquim, o pró-reitor de Administração, Emerson Santa Bárbara. Queria saudar a comunidade de servidores e servidoras do CAU, em nome da gerente técnica Vanusa. Agradecer também os profissionais da imprensa, a nossa assessoria de comunicação, e dizer da alegria de estar aqui testemunhando esse momento histórico da UFRB, como já foi colocado pelos que me antecederam aqui. Uma universidade, ela não se consolida apenas com prédios, com professores, com servidores técnicos, com bibliotecas, com laboratórios, e a sua consolidação depende fundamentalmente também desse equipamento, de equipamentos como esse, que são entregues à comunidade do CAU no dia de hoje, que é o restaurante universitário. Por isso, nesse momento de celebração, eu queria aqui primeiro celebrar também, como já foi colocado aqui, aqueles que tiveram ao longo desses 20 anos fazendo essa reivindicação. Então começo aqui reverenciando o movimento estudantil, que em diferentes momentos da trajetória dessa universidade pautou essa questão, como o Cristal bem expôs aqui na sua fala. Saudar também a direção do CAU, que em diferentes momentos também reivindicaram junto à administração central a construção desse equipamento. Saudar também a administração central, e aqui já foi mencionado, é importante destacar mais uma vez, as pró-reitoras e pró-reitores de assuntos estudantis, os gestores que tiveram também à frente da universidade, de certa forma, ainda que não concretizasse efetivamente essa ação, se mobilizaram. E de forma muito especial, acho que louvar aqui o esforço de toda a administração central, na pessoa da nossa reitora Georgina, da pró-reitora da PROPAI, da pró-reitora do pró-reitor de Planejamento e sua equipe, do pró-reitor de Administração, né, que a partir de uma determinação política, né, dessa gestão, de priorizar a expansão dos RUs, deu cabo às tratativas para a realização desse processo. O RU, ele tem muitas vantagens, né, e aqui eu queria destacar algumas. Primeiro, a importância do combate à insegurança nutricional. Então aqui, né, e nos restaurantes universitários, os estudantes têm a oportunidade de ter acesso a uma alimentação equilibrada, higiênica, muito bem ponderada do ponto de vista dos nutrientes que serão oferecidos e, portanto, contribui para o combate à insegurança alimentar. Além disso, tem um aspecto muito caro, sobretudo no perfil da nossa universidade, que é a redução de preços, né, a redução do custo. Então, aqui os alunos vão ter a oportunidade de ter acesso a refeições com preços muito mais econômicos, e isso é um alívio importante no bolso do estudante, né, sobretudo considerando a característica de vulnerabilidade socioeconômica, que é o público majoritário de nossa universidade. Tem também um aspecto importante, que é do ponto de vista da saúde, porque tendo a tranquilidade de que terá acesso ao RU, que fará suas refeições aqui, o estudante não precisa se preocupar, primeiro, com o recurso financeiro para adquirir essa alimentação, nem para prepará-lo em sua casa, como muitas vezes acontece. Além de destacar também um outro aspecto importante do RU, que é um espaço também de convivência, de socialização, né? Sobretudo quando a gente considera que ainda temos dificuldades na infraestrutura física, não só do CAU, mas nos nossos campos da UFRB, em relação a esse quesito, porque eu tenho dito,
nós completamos 20 anos de existência, celebramos os primeiros 10 anos com um momento que, do ponto de vista orçamentário, foi muito mais favorável, mas que tivemos desafios ali de criar uma universidade do nada, criar uma universidade do zero, né? Pensar aí desenhos de curso, propostas de PPCs, regimentos, a estruturação de todos os espaços físicos. Então isso fizemos ao longo dos 10 primeiros anos. E os 10 anos seguintes de nossa universidade coincidem com 8 anos turbulentos do ponto de vista político, econômico, em que a universidade pública, nos governos Temer e Bolsonaro, foi profundamente violentada em vários aspectos, e isso comprometeu a expansão daquele projeto de inclusão, de transformação do Recôncavo. Esse projeto, eu preciso dizer, ele foi freado, encontrou grandes obstáculos de 2016 a 2022, e agora, no contexto de reconstrução democrática com o governo Lula, nós estamos nessa tentativa de retomar essa ação com um diálogo muito favorável com o governo federal. É importante registrar isso, que hoje o governo recebe as universidades brasileiras com muita tranquilidade, né? Basta bater na porta que a gente é recebido, mas ainda com um grande desafio, que é o desafio do financiamento, do orçamento, até porque, é preciso dizer e denunciar nesse momento, parte do orçamento federal tem sido sequestrado pelo Congresso Nacional para executá-lo de forma suspeita, né? Através das emendas PIX, que muitas vezes não priorizam aquilo que a sociedade mais necessita. Então, eu acho que, assim, dizer da alegria de celebrar esse momento, eu acho que é uma marca histórica local. Saudar aqui também Lorena, né, e dizer da alegria de tê-la aqui, Lorena. Eu acho que a sua presença aqui, né, é um grande testemunho que representa o UFRB do ponto de vista da inclusão social, do ponto de vista da qualificação profissional. Então, veja, é uma profissional que foi formada dentro dos nossos cursos e agora atua no mercado aqui na região, e especialmente vai dar essa contribuição muito importante aqui, a partir de sua qualificação profissional oferecida por uma universidade pública, gratuita, federal, né? Vai contribuir muito para o desenvolvimento do Recôncavo. Então é isso. Eu acho que é importante dizer que, mesmo nessa conjuntura de desafio, como já foi colocado aqui, nós tivemos inovar aqui mais uma vez o esforço dos membros da administração, né, sobretudo aqui a partir da determinação de nossa reitora, mas das pró-reitorias que estiveram envolvidas, né, para superar obstáculos que tivemos, obstáculos orçamentários, obstáculos burocráticos, né, e aqui, Cláudio, é importante, né, registrar aqui a sua contribuição também, porque infelizmente o Estado brasileiro tem uma lógica na sua administração universalista, que trata, por exemplo, a implantação de um RU aqui em Cachoeira da mesma forma, com a mesma regra, com as mesmas exigências que se faz para implantá-la numa grande metrópole como São Paulo, como Brasília. E aí a gente tem a dificuldade de espaço, como já foi colocado aqui, por ser uma cidade histórica. Veja, foi preciso 4 tentativas para que se lograsse êxito no processo licitatório para a contratação da empresa. Então, reverenciar aqui todo o trabalho aí da equipe da PROPAI, professora Denise, que se debruçou juntamente no diálogo aí com a PROPLAN, com a PROAD, para buscar a alternativa que viabilizasse a inauguração desse importante equipamento. Então, parabéns aí às equipes das 3 reitorias que estiveram diariamente, né, colocando a mão para viabilizar essa ação. Viva o RU do CAL, viva o UFRB, viva o Recôncavo. Um grande abraço. Fazer política de permanência é, sem dúvidas, um desafio. E hoje a gente está aqui, né, concretizando um sonho antigo e construído a muitas mãos. A PROPAI, desde a sua criação, ela vem pensando como é que garante permanência qualificada para os nossos estudantes. E por isso, nesse momento, a gente convida com muita alegria a provedora de políticas afirmativas e assuntos estudantis da PROPAI, da UFRB, a professora Denise Ribeiro, para proferir a sua saudação.
Bom dia. Bom dia. Então, hoje é dia da gente dar risada, né? Como diz o babá, dê risada. Porque é importante. Nossos sorrisos também são políticos, né? Bom, eu vou me apresentar. Eu sou Denise Ribeiro, sou professora aqui da UFRB, do curso de nutrição lá no Centro de Ciências da Saúde, em Santo Antônio de Jesus. E tem um provérbio africano que eu gostaria de dizer logo de cara, que eu sempre me atrapalho com ele, vocês me ajudam, de que Exu, ele acertou ontem com a pedra que ele jogou hoje, né? Isso para dizer que Lorena, a nutricionista desse RU, foi minha aluna. Olha só, estava lá atrás a gente construindo esse momento. E, né, como dizem os provérbios africanos, a gente faz um bom combate. E quero parabenizar toda a equipe da empresa, da UFRB, da empresa, né, que esteve aqui antes de nós e organizou esse espaço para que a gente estivesse aqui agora, as pessoas que limparam, as pessoas que lavaram, as pessoas que prepararam tudo aqui para nos receber com dignidade, né? Porque segurança alimentar também é dignidade, né? Eu sou professora de nutrição e é incrível porque o meu tema de pesquisa desde o mestrado, doutorado, foi segurança alimentar e nutricional, pensando na perspectiva das pessoas que vivenciam a fome no nosso país, né? E nas estratégias utilizadas para vencer a fome, né? Para dizer que a fome sempre foi um problema, uma questão para a população negra, para as populações empobrecidas, né? Na verdade, a fome sempre foi utilizada como uma arma. Ela é uma arma. E a gente pode ver isso, né, nas redes sociais, na TV, como as guerras utilizam a fome para saquear, para violar, para subjugar as populações em conflito, né? Então, esse conceito de segurança alimentar, ele foi criado a partir da Segunda Guerra Mundial, né? É um conceito que a Organização das Nações Unidas coloca lá no seu projeto, seu plano, logo após essa guerra, como a necessidade de garantia do direito humano à alimentação adequada, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje nada mais é que garantir esse direito humano para a comunidade acadêmica aqui do CAU, né? E isso não acontece por acaso. Isso o Cristal colocou aqui, é o resultado de muitas lutas do movimento estudantil, né? E da própria UFRB, porque as pautas que o movimento estudantil levanta também são nossas, né? No sentido da gente fazer dessa universidade uma universidade comprometida, né, com as realidades do Recôncavo. Então eu quero agradecer por esse momento, agradecer ao UFRB, agradecer à equipe, né, que trabalhou noite e dia para que a gente chegasse até esse momento aqui, a Proreitoria de Administração, Proreitor Emerson, a Planejamento, né, Proreitor Joaquim, e toda a equipe da Propai, na pessoa de Ariane, Rafaela, Vanessa, Carol, nutricionista, Fabiane também, nutricionista, André, toda a equipe da Propai, Fabrício, que é de lá do gabinete, mas também é meio Propai. Agradecer a reitora, professora Georgina, que desde que eu cheguei lá em 2023, ela me chamou e disse: minha prioridade é instalar RU em todos os centros. E eu, como pessoa da nutrição e militante da defesa do direito à segurança alimentar e nutricional, não poderia me colocar contra essa necessidade, né? Porque venho de um centro também que não tem RU, que tem essa pauta também, né, na agenda.
Agradecer ao professor Fábio Josué, o nosso vice-reitor. Agradecer a Silvia e Diane, aqui do centro, que sempre pressionaram a gente. Tem que ser aqui, vai próximo aí. Agradecer a prefeita, né, sei que está com a gente em várias pautas de lutas. E agradecer aos colegas, professores, servidores técnicos e principalmente aos estudantes, né? Muito do que está acontecendo hoje foi graças a outros estudantes que vieram antes de vocês, como foi colocado aqui por Cristal. Isso também tem a ver com outro provérbio africano, que é a Sankofa, né, Pierre? Que diz pra gente que a gente tem que retornar ao passado para pegar aquilo que deixou lá atrás e caminhar para a frente, no sentido de não esquecer quem somos, né? E eu considero que nós somos a realização do sonho dos nossos ancestrais. Estamos realizando coisas que foram pensadas e sonhadas e desejadas e lutadas lá atrás, né? Então a gente tenta fazer o melhor, apesar de todas as restrições orçamentárias. Às vezes a gente nem acredita nesse orçamento, a gente quer porque quer que as coisas aconteçam. A gente vai para cima de Joaquim, ele tem que dar um jeito, apertar o orçamento, ele tem que dizer o caminho. A gente vai para o governo federal e coloca lá todas as nossas questões, que não são só nossas, muitas universidades também passam por essas situações, principalmente as universidades mais novas, principalmente as universidades do Nordeste. Sabemos que não há equidade na divisão desse orçamento. As universidades do Sul e Sudeste estão aí devolvendo dinheiro da assistência estudantil, enquanto a gente aqui vive lutando para dar conta das demandas da assistência estudantil, que no nosso caso tem um perfil, né? Nossos estudantes, nossa região Nordeste, periferia do sistema universitário, né? Mas temos muito orgulho de tudo que construímos aqui, do que somos. Somos majoritariamente pessoas negras e negros, né? E isso tem história nesse país, né? Isso incomoda, isso atravessa, mas isso é um orgulho que a gente tem de poder estar ocupando os espaços que a gente queira e deva ocupar do jeito que a gente é. Tem muita coisa para a gente ainda lutar e conquistar para a nossa universidade, né? PR está aqui me olhando, cima a baixo. Ele foi do movimento estudantil, ainda é? Não vamos falar sobre isso, né? Depois a gente fala. Mas é uma coisa que eu também sinto, que nem PR, quando a gente compra uma causa no movimento social, né? No caso no movimento estudantil, nem sempre é uma causa de um momento específico, né? É uma pauta e uma causa e é um projeto de vida também, né? O projeto de vida envolve a gente nessas várias pautas e vários momentos diferenciados, né? Ele estava enquanto estudante de graduação, agora é de pós-graduação e outras pautas surgem. Eu fui estudante também, militei na UNEB, pelas cotas, pela eleição daquela reitora negra, e graduação, pós-graduação, e hoje em dia eu sou uma mulher de 62 anos. Estou militando pela pauta dos idosos e das idosas. E também não são poucas, né? Todo mundo está envelhecendo, me disseram isso. Todo mundo está envelhecendo a partir do momento que a gente mais assim. Mas eu cheguei primeiro, né? Estou aqui nesse lugar, eu, Gina. Mas assim, nesse lugar também é um lugar de privilégio, né? É um lugar que vocês todos têm que me tomar a bênção, sabe? É um lugar que eu posso gritar, dizer a vocês o que eu quiser. Tem uma mãe que disse pra mim assim, pode botar de castigo, pode beliscar, pode. Eu não vou fazer nada disso, porque eu não sou louca, né? Mas eu quero dizer pra vocês que as mães e as avós de vocês são minhas amigas, tá? Assim, a gente troca muito, tá? E aí a única coisa que eu peço pra vocês, assim, encarecidamente, é que respeitem os servidores que estão aqui, que estão trabalhando para oferecer o melhor. Respeitem as mais velhas, as mulheres,
as mulheres negras. Sabemos que sobre elas tudo que há de mais perverso nesse país se acumula, né? Então há uma luta diária para uma menina negra estar na universidade, estar nessa sociedade. Defendam a pauta das mulheres, né? Me dando um recado para eu falar da marcha. A marcha das mulheres negras em Brasília, em 25 de novembro. A UFRB vai estar lá. Se organizem para participar. E é isso, a gente não pode deixar de lutar, porque 10 anos depois, né, dessa marcha, agora 10 anos depois, a gente observa o avanço que tivemos nas políticas, na participação das mulheres negras, né? Nós elegemos Marielle um ano após a marcha de 2015, nós elegemos muitas mulheres negras de lá para cá, né? Não fica mais bem a gente ter uma mesa sem representação de uma mulher, né? Só homens falam, só homens estão ali, né? Nós estamos lutando por dentro da UFRB também para que essas disparidades de gênero sejam reduzidas, a misoginia, o compromisso dessa gestão. Nós elegemos uma reitora negra, elegemos essa reitora negra 2 vezes, para dizer que a gente quer, que a gente acredita, que a gente aposta, né, numa sociedade livre da misoginia, do feminicídio e da violência. Então é isso, aqui eu desejo vida longa e próspera para esse RU, que coloquem as coisas na caixinha de sugestões, mas não hoje, tá? Estamos só começando. Hoje vamos aproveitar, saborear a comidinha que está bem cheirosa, vamos dar risada, porque o restaurante também é esse espaço, como disse nosso vice-reitor, é um espaço de sociabilidade. Quando a gente está ao redor da mesa, é que as coisas acontecem, os projetos vão brotando, as ideias, né? Não é à toa que os grandes impérios resolviam as coisas nos banquetes, né? Envenenavam o outro, mas também traçavam estratégias de luta, né? É no banquete, é ao redor da mesa que eu resolvo minhas coisas, né? Conselho de mais velha. Obrigada. É com muita alegria que nesse momento eu convido para proferir seu discurso a magnífica reitora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a professora Georgina Gonçalves. E é um prazer, né, trazer a sua mensagem aqui nesse momento que é histórico, ele é importante e histórico. Então sua presença ela representa uma força, né, de uma gestão que está comprometida com a política de permanência estudantil, que está comprometida com a inclusão e com a consolidação das políticas públicas e que vai fazer essa UFRB ela se tornar cada vez mais diversa, mais plural, mais nossa, né? E a universidade, que a partir da implementação do restante universitário, aqui em Cachoeira, ela se torna também uma universidade mais possível. Então é uma honra, professora Georgina, de receber para poder compartilhar conosco a sua palavra. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Quero saudar minha amiga prefeita Eliane, saudar minha colega de curso e deixar para ela um abraço, a diretora desse centro, saudar meu companheiro de gestão, o senhor Fábio Josué. Eu vou aproveitar logo e fazer uma saudação rápida aos companheiros de gestão. Quero te saudar, Cláudio, que fez com muita dignidade, muita disposição. A discussão veio em nome do Recôncavo, de saber o que é o desafio de realizar, concretizar essa universidade. Quero saudar as pessoas que não são muito de palavras. Eu estava ouvindo o Joaquim e o Emerson fazerem um discurso dele para o seu Fábio, imaginando o quanto eles não passaram de horas para construir aquele discurso, porque essas são as pessoas dos bastidores. Quero saudar Carol, Fabiane, quero saudar a Lore, as pessoas que no dia a dia, sem ninguém ver na universidade, estão construindo essa pauta, que é uma pauta dessa gestão, mas que é uma pauta dessa comunidade como um todo. Saudar o esforço que
vocês realizam no dia a dia para concretizar essa que é uma pauta importante para a gente, que é a pauta da permanência e assistência estudantil. Quero saudar a minha companheira anciã, que me percebeu, a pró-reitora Denise, saudar todos os colegas de comunicação que aqui estão. Eu estava pensando, Cristão, eu queria fazer uma deferência, quero saudar Rafaela, quero aproveitar e saudar todos os egressos que aqui estão. Eu vi que a Camila está aqui, estou vendo que a Alane está aqui. Rafaela e a Alane são são egressas desse curso, assim como a Lora, que disse de um jeito bonitinho, qualquer coisa procure a Lora. Qualquer coisa vocês procurem a Lora. Quero saudar os egressos que aqui estão, quero saudar a Ariane, toda a equipe da Propai que construiu essa ação. Aproveitar um abraço para os colegas aqui da casa, minha colega, minha amiga Silvia, a bancada de Silvia, Fábio, Marta, sou Fabrício, minha companheira. Não vou fazer isso não, estou ficando com um tique de professor Fábio aí, tem pico no discurso de saudar, de ter esse lugar de saudação a todos os colegas, todos os companheiros que aqui estão. Mas eu queria fazer, Cristal, uma referência ao que você fez nesse momento aqui, que muito me emocionou. Eu queria reverenciar algo que você trouxe que é muito importante para nós dessa comunidade. Vocês são um presente, vocês são um futuro, mas vocês tiveram a disposição de saudar a genealogia aos que vieram antes, a essa juventude que veio antes na história dos 20 anos dessa universidade, mas que veio antes na história de muitos jovens que aqui não puderam usufruir um direito fundamental, que é o direito à educação, é o direito à educação superior. Então, eu queria lhe dizer que você me emocionou muito ao saudar alguns que eu conheci na disputa, quando a gente fazia aqui, né, porque eu fui diretora dessa casa, e aqui sempre se ocupou, e aqui sempre se lutou, aqui sempre se debateu, e essa é uma característica fundamental dessa casa que a gente quer ver preservada, porque é assim que nós estamos construindo algo que é desafiador e que é potente, mais potente do que às vezes a gente imagina e que a gente tem consciência no nosso dia a dia, no nosso fazer, que é construir a universidade pública, inclusiva, uma universidade no interior, essa novidade que afronta, que faz tremer as estruturas arcaicas. Por isso, você me emocionou tanto a saudar o passado e a apresentar na figura do presente e futuro tudo que podemos realizar aqui. Nós realizamos, e eu vi com uma certa inquietação, uma certa disputa que acontecia nas redes sociais de quem é o restaurante universitário. O restaurante universitário é fruto, é resultado da luta que a comunidade universitária do Recôncavo da Bahia, que é uma comunidade universitária dessa instituição, realiza todos os dias para construir algo que é fundamental para a nação. Eu dizia para a Camila, eu vi que ela estava ali nesse instante, eu dizia para a Camila que o que a gente faz aqui, o que a gente faz hoje aqui, celebrando uma conquista que é pequenininha, uma conquista que é mínima. A gente olha no restaurante e pensa assim, poxa, podia ser melhor, ele podia ser maior, ele podia. Eu estou ali falando com a Ariane, ele podia ser mais fixo, ele podia, e ele vai ter que ser mais fechino, né? Mas precisa ser um lugar que a gente se encontre, mas um lugar que a gente se encontre, não desprezando o que a gente realizou antes, não desprezando o que outros realizaram, não desprezando o que a gente realiza agora
mas com a certeza de que a gente está garantindo algo que é fundamental no futuro desse país. A gente falou muito de soberania, a gente falou muito de segurança alimentar, e a gente precisa falar muito de segurança para essa nação, que é a disputa pela soberania que nós estamos fazendo agora. Uma universidade como a nossa, uma universidade preta, que tem pessoas que são improváveis, como você, Cristiano, improváveis de estarem aqui, improváveis de ocuparem esse espaço, esse restaurante, esse encontro que a gente faz aqui, esse encontro precisa ser garantido como um encontro e um compromisso de continuidade de luta. Eu fiquei aqui pensando, enquanto vocês falavam, que a gente comemora 20 anos, Nefertiti, com uma resposta que a gente ainda não consegue dar, uma resposta que se concretiza todo dia, Silvia, de como é que a gente faz para construir a universidade. Como é que a gente faz para realizar esse sonho de formação, que é ao mesmo tempo um sonho de defesa de princípios caros a nós, de princípios e marcas caras a nós, mulheres, pretas, gays, né? Gente que é improvável nesse espaço de disputa de poder. Como é que a gente faz para construir esse espaço num cenário tão adverso? Nós temos, e eu estava brincando com a pouca habilidade discursiva dos meninos, dos homens da área administrativa dessa nossa universidade. E me lembro que eu cheguei aqui e disse: mas você está proibido de me dar notícia ruim sexta-feira de noite, porque ele tem mania de trazer notícias que são notícias difíceis, relacionadas ao orçamento, relacionadas a como a gente vai enfrentar, superar obstáculos para construir essa universidade, mas nós, a partir do olho de vocês, a partir do compromisso que vocês trazem aqui na abertura desse discurso, do seu discurso cristão, que é de saudar o estudante que morreu por faltar, o estudante Ademir, que deu nome à nossa residência, mas que morreu num momento por impossibilidade de a gente garantir direitos, por esse estudante que chega hoje ainda com muitas dificuldades de garantir seus direitos de permanência. Como é que saída a gente tem? Como é que a gente faz para construir a universidade? Só tem um modo de realização disso. O modo de realização, ele não deve abrir mão da crítica. O modo de realização, ele não deve abrir mão do debate. O modo de mobilização, entretanto, não pode nos dispersar do que é a nossa tarefa fundamental. A gente está aqui para formar grandes museólogas, a gente está aqui para formar grandes cineastas, grandes comunicadores, assistentes sociais importantíssimas no cenário nacional, mas a gente está aqui, sobretudo, para garantir soberania, dignidade, distinção para nosso povo. É por isso que a gente é o primeiro. A gente não é o primeiro porque quer continuar sendo a primeira trans, a primeira mulher, a primeira reitora. Não é disso que se trata. A gente quer muito mais. Garantir esse pequeno espaço, garantir esse lugar ainda modesto, esse lugar que não está à altura das nossas reivindicações e nossos desejos, precisa significar que a gente não esquece quem não pôde estar aqui hoje, celebrando 20 anos depois essa conquista, mas que é, sobretudo, um compromisso e um fato que essa comunidade, nós aqui reunidos, confirmamos, assinamos de garantir que muito mais de nós virão ocupar esse espaço, que muito mais de nós ocuparão e disputarão um projeto de poder que garanta a democracia, que garanta a soberania, que garanta a nossa presença. Então a gente celebra hoje, celebra com que o Recôncavo sabe fazer de melhor, que é comer, né? O Recôncavo gosta de comer.
a gente vai celebrar isso, a gente tem buscado fazer isso, ao garantir o restaurante esse espaço de convivência, esse lugar onde a gente se alimenta em Santo Amaro, em garantir aqui, a nossa intenção rapidamente é garantir em Feira de Santana, garantir no CCS, em Santo Antônio de Jesus, garantir em Amargosa. Isso não significa que um colega de vocês, durante a campanha, Fábio, não sei se ele perguntou em que dia que vai ser. A gente não sabe direito o dia, mas a gente sabe da nossa vontade e confia, sobretudo, na vontade e na força que vocês têm, que demonstraram ao chegarem aqui da universidade. A força e a vontade que vocês têm para realizar coisas. Denise falou dos nossos 62 anos, mas eu quero que vocês possam estabelecer um pacto com a gente, Eliana, um pacto com a gente, Fábio, que é um pacto de continuidade, de defesa desse projeto. O que a gente está fazendo aqui hoje, inaugurando esse espaço ainda singelo, inaugurando um espaço que a gente quer muito mais de construção desse. O que a gente está fazendo aqui hoje é confirmando o nosso compromisso com a gente mesmo, com aqueles que a gente deixou lá em casa, com aqueles nas nossas casas, com aqueles que antes de nós não puderam estar aqui. A gente está confirmando um compromisso aqui de que muito mais de nós virão. Por isso eu quero dizer para você que não podia ter sido mais feliz você fazer aquela lista de presença nesse dia de celebração. Essa lista de presença, faltam outros que também estavam presentes aqui, mas essa é uma lista de presença e de anúncio de muitos outros que virão. Muitos outros que nesses 20 anos e que para a eternidade construirão esse projeto tão desafiador, mas tão importante que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, através da gente, né? Afinal de contas, eu sou daqui, através do avançar do Centro de Artes, Humanidades e Letras e muito mais. Então eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos que puderam construir com a gente esse momento de celebração e dizer que, para além de celebração, esse é um momento de compromisso de disposição, de não esquecer quem passou, quem veio antes de nós, mas compromisso com aqueles que virão depois. É com isso que a gente conta, é isso que a gente celebra aqui. Viva a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, viva! E aí, nesse momento, a gente convida todas as pessoas para assistirem. É um ato simbólico, mas é um ato que oficializa a inauguração do restaurante universitário. E para fazer isso, eu quero convidar a reitora, o vice-reitor, mas também eu gostaria de convidar a equipe que construiu esse restaurante universitário, que trabalhou nos bastidores, que trabalha nos bastidores e que faz esse movimento acontecer. Então, eu quero convidar a Ariane, que é a coordenadora de assuntos estudantis, Fabrício Fontes, que é o chefe de gabinete da reitoria, Carol, nutricionista, Fabiane, nutricionista, Vanessa, assistente de administração, Cláudia Itamar, pregoeiro, Emerson, pró-reitor da PROAD, Joaquim, pró-reitor da PROPLAN, e a professora Denise, pró-reitora. E quero convidar também Cristal, representando todos os estudantes, aqueles que... Esse negócio de encerrar,
Isso, eu boto meu braço, meu braço.